Olá, olá, 13 de agosto de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Entidades empresariais lançam um programa que reúne ações conjuntas para a retomada das atividades econômicas no Maranhão. Pesquisa aponta que maranhenses costumam viajar pouco e a hospedagem em geral é na casa de parentes. Em meio à pandemia, o número de empresas abertas em julho foi maior que no ano passado no estado. Em Imperatriz, jogadores e a imprensa fazem teste rápido da Covid-19. E no quadro Bem Viver, vamos mostrar como as terapias estão ajudando as pessoas a superar problemas emocionais por conta da pandemia. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Você pode ter certeza, sim, esse é o desejo de toda a nossa equipe. Toda a equipe do Bom Dia está reunida aqui desde cedo, rapaz, para fazer esse jornal que você vai acompanhar até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Muita informação, a informação não para. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai voltar, vai trazer informações da área de segurança. John Coutrin vai chegar com os bastidores da política. E olha que a movimentação é intensa, de olho nas eleições de novembro e também lá em Brasília. A gente vai já falar sobre o encontro do presidente do Senado, da Câmara e também com o presidente Jair Bolsonaro e as consequências desse encontro daqui a pouco aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Que prazer, vou saber que você está com a gente. Fique à vontade, sinta-se em casa. Estamos juntos aqui para até às 8 horas da manhã levar muita informação para você. Aproveita, entra lá nas nossas redes digitais, no Instagram, também no Facebook, compartilha com os amigos, mostra para eles lá a sala que você está, cria uma sala de vídeo aí com o nosso Bom Dia, você pode fazer isso, compartilhar o link da nossa sala para que as pessoas, seus amigos, possam começar o dia também bem informados e assim que a gente deseja. E só agradece, gratidão profunda em nome de toda a equipe aqui do Bom Dia Maranhão, tá bom? Bom saber que você está com a gente nessa manhã, são 7 horas e mais 1 minuto, 7:01 agora. Nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Vamos mostrar na tela para você os números atualizados no último boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Olha só, boletim divulgado, portanto, ontem, dia 12, ontem à noite, mostra que os casos confirmados até agora chegam a 133.265. Desses, ativos estão 6.278, há, portanto, uma queda considerável nesses números, não é? O número de óbitos, 3.215, número de recuperados, 123.772. Os novos casos, aqui na Ilha de São Luís, 57 foram os novos casos. Em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, esses casos chegaram a 12. E temos um outro dado que das demais regiões, 1.136 casos. Esses dados são da Secretaria de Estado da Saúde, dados, portanto, oficiais, números relacionados à Covid aqui no Maranhão. A gente sempre vai estar atualizando você aqui no nosso Bom Dia sobre esses números. Lembrando que continua valendo aquela regra, você vai sair, use máscara, esse equipamento de proteção é fundamental e há um decreto, inclusive, determinando, obrigando as pessoas a usarem máscaras, determinando que isso seja seguido, em especial nos estabelecimentos comerciais e em público, então, que você faça uso desse equipamento, tá bom? Vamos falar sobre Covid no Brasil. O Brasil chegou a 104.201 mortos em função da pandemia do novo coronavírus. Já os casos acumulados somam aí 3.164.785. Há 715.107 casos em acompanhamento. Ontem, o sistema do Ministério da Saúde marcava 3.109.630 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Até o momento, mais de 2 milhões aí, o número de pessoas que se recuperam da doença, mas ser mais preciso, 2.309.477 pessoas estão aí se recuperando da Covid-19, tá bom? Você ligado no Bom Dia, são 7 horas e mais 3 minutos, 7:03, e já passa de 400 o número de sacerdotes diagnosticados com a Covid-19 em todo o Brasil. A região Nordeste ocupa o segundo lugar no ranking com o maior número da doença. Os dados fazem parte de um boletim divulgado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. No Maranhão, 34 sacerdotes acabaram sendo contaminados pelo novo coronavírus. Por municípios, o maior quantitativo de diagnósticos foi em São Luís, 10 no total, seguido por Imperatriz e Grajaú, com 5 casos em cada um, e Zedoca, com 4 registros. Na cidade de Coroatá, 3 padres e 2 seminaristas também foram infectados pela Covid-19. Existe essa preocupação para que o sacerdote atenda ao povo, mas, ao mesmo tempo, obedeça às orientações das autoridades sanitárias para que tanto ele possa preservar a sua vida, quanto também a pessoa que merece ser assistida
possa ser também socorrida. Dos 34 casos registrados no Maranhão, um acabou evoluindo para o óbito. Trata-se do padre José Braulio Souza Aires, que atuava aqui em São Luís. Ele ainda chegou a ficar cerca de um mês internado em um hospital particular, mas acabou morrendo em maio por complicações da Covid-19. Por conta da redução nos índices referentes a novos casos da doença e também pela diminuição significativa de mortes, as igrejas católicas no Maranhão já voltaram a realizar celebrações presenciais. Mas, claro, seguindo todos os protocolos de segurança e levando em consideração as recomendações sanitárias, como forma de proteger não só os sacerdotes, mas também os fiéis. O distanciamento, o uso obrigatório da máscara, também oferecendo o álcool em gel para as pessoas, e toda a liturgia ela foi readaptada justamente para evitar a aglomeração durante a celebração. Período de adaptação para todo mundo, né? Aliás, adaptação também para os professores. Esse período de pandemia representa um desafio a mais para os educadores. Todos estão passando por adaptações que muitas vezes provocam reações e prejudicam, por vezes, a saúde. Marcos Aurélio dá aulas de sociologia em uma escola particular em Caxias, região leste do estado. Conta que viveu momentos turbulentos até se adaptar às aulas remotas, depois do início da quarentena causada pela Covid-19. Os jovens e adolescentes utilizam muito esses atrativos tecnológicos, muito mais para brincar, muito mais para entretenimento. E quando vem esse âmbito do estudo, o professor ele tem que, de uma certa forma, se desdobrar, ou seja, ser dinâmico, ser criativo, para ficar uma aula criativa. O desânimo foi geral. Essa professora do ensino infantil conta que a mudança brusca alterou todo o planejamento. A rotina tornou-se um verdadeiro desafio tentar ensinar crianças de 3 a 5 anos através do computador. E a gente está enfrentando muitos desafios, muitos obstáculos, em estar buscando métodos, metodologias e até mesmo recursos que estão associados à mídia, associados às videoaulas, para poder estarmos exercendo a nossa função de professor. A suspensão das aulas na rede municipal e particular foi anunciada pela Prefeitura de Caxias por meio de decreto publicado no Diário Oficial do município, ainda no início da pandemia. A medida tem como objetivo conter a disseminação da Covid-19. Pois é, salas de aulas vazias, estudantes em casa e professores com a demanda cada vez maior. Além disso, eles tiveram que adaptar o planejamento presencial para o mundo virtual. A situação se complica mais ainda para aqueles que não tiveram tempo de buscar um treinamento digital. Este psicólogo explica que o adoecimento mental na categoria não é de hoje e tem se agravado cada vez mais. Estudos mostram a relação da produção contínua do hormônio do estresse com doenças cardiovasculares, baixa imunidade, hipertensão e outras doenças mentais. Os dois alertas principais que a gente pode fazer, primeiro tem a ver para a equipe que compõe a escola. Esses profissionais, diretores, secretários e a própria equipe pedagógica devem observar o comportamento, as atitudes desse professor e perceber essa alteração, essa mudança de comportamento. O outro alerta que eu faço tem a ver para os próprios profissionais, da educação, deles observarem, deles fazer exames de rotina, e nesses exames de rotina, que são os exames físicos, incluir uma autoanálise a respeito da saúde mental. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre técnicas e terapias complementares ao tratamento tradicional em relação, inclusive, a impactos emocionais, neurológicos da pandemia, da Covid-19. No próximo bloco, tá bom? São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. Em Imperatriz, uma feira cidadã tem agradado o público e tem sido também uma alternativa de renda para famílias nesse período de pandemia. A Feira Cidadã acontece à noite, mas a preparação começa ainda durante o dia.
O amarelo do maracujá e o verde do limão fazem companhia para um colorido responsável por chamar atenção e fugir do convencional. Essa é a segunda edição da Feira Cidadã, que já beneficiou mais de 100 famílias em Imperatriz. O objetivo é expandir a economia e ajudar principalmente aqueles trabalhadores que foram afetados devido à pandemia. Tivemos quarta-feira passada aqui na Praça da Bíblia, foi um sucesso o lançamento, né? E as pessoas durante a semana começaram a procurar, a população já começaram a entender que é algo que vai ficar todas as quarta-feiras aqui, e a gente entende que isso vai gerar renda para aquelas pessoas que foram afetadas nesse momento de pandemia. Na barraca da Elzilu pode-se encontrar de tudo um pouco: bolo, refrigerantes, sucos e salgados. Ela trabalha há 1 ano vendendo lanche na rua e destaca a importância da ação. Eu gostei dessa oportunidade, estou gostando da oportunidade para divulgar meu trabalho, né? Os meus produtos que eu faço. A primeira feira foi muito bom, espero que hoje vai ser bem melhor ainda, né? Parte da mercadoria é adquirida através de revendedores, mas a grande maioria é produzida em família, entre eles o Laurivaldo, feirante há 20 anos. Ele conta que sempre tem o mesmo produto e preza sempre pela qualidade, que é o fator que garante a volta do cliente. Nosso produto é de qualidade, não tem nenhum tipo de agrotóxico, tudo é um produto natural. Os companheiros também, tudo usa produto natural e tudo é de horta daqui mesmo, da nossa região. Da grande metropolitana aqui de Imperatriz e da cidade vizinha. Além dos itens de hortifruti e alimentos, também podem ser encontrados calçados, vestuário e artesanato, assim como atrações culturais durante a ação. Que legal, né, gente? Um local muito bom lá, Praça da Bíblia, super agradável ali o ambiente e o distanciamento respeitado ali, todas as regras sanitárias são respeitadas na feira. Parabéns aí pela iniciativa. São 7 horas e mais 11 minutos. Vou mandar um abraço aqui para a Lenise Costa, acompanhando a gente pelas redes sociais. O Márcio Lima está em Goiânia. O Clauber Barros está em Belém do Pará. E a Rosa Silva está em Brasília. Muita gente fora aqui do Maranhão acompanhando a nossa programação nas redes sociais, no Facebook também, no Instagram, tá bom? São 7 horas e 12 minutos. A pergunta que eu vou fazer agora é: será que vai chover, gente? Vamos ver? Previsão do tempo para hoje em São Luís e mais 5 cidades a gente mostra para você. Em São Luís, hoje, céu parcialmente nublado, com possibilidade sim de chuva. Mais uma chuva isolada. Olha a mínima, 25, a máxima 32 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 36 graus. Região dos Cocais, Caxias, com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva nessa quinta-feira. 22 de mínima, 33 de máxima. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Tempo nublado e baixa probabilidade de chuva hoje em Bacabal. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Itapecuru-Mirim, hoje céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Itapecuru-Mirim. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Vamos para a região sul agora. Balsas com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva por lá. Mínima de 20, máxima de 34 graus, essa é a previsão para hoje. Em 6 cidades do estado a gente mostrou para você praticamente a mesma situação aí em várias cidades do Maranhão, não é? São 7 horas e 13 minutos, 7h13. No próximo bloco, entidades empresariais lançam um programa Avança Maranhão. Você vai entender já já o que é esse programa depois do intervalo. E ainda, Silva Alves vai estar com a gente aqui atualizando os principais assuntos da área de segurança. Por isso, não saia daí, nós voltamos já já em instante. Entre os assuntos, o Silvão vai falar sobre a prisão de mais um suspeito da morte do publicitário Diogo Costa. Já já, depois do intervalo, a gente volta em instantes. São 7 horas e 17 minutos, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. A gente só agradece essa audiência que cresce o tempo inteiro do Bom Dia. A audiência aqui é só subindo o tempo inteiro e a gente agradece mesmo, viu? É hora de conferir o nosso giro de notícias. Fique ligado, entre as notícias, uma nada agradável, né? Aumento no preço dos combustíveis na refinaria. Vamos ver.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou por unanimidade em turno único a medida provisória que dispõe sobre o parcelamento excepcional com anistias de multas e juros de débitos fiscais relacionados ao imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA, correspondente até dezembro de 2019. A adesão ao parcelamento de que trata a medida provisória ocorrerá mediante a emissão de documento de arrecadação de receitas estaduais via internet, no portal da Secretaria Estadual da Fazenda ou em suas unidades de atendimento. A Petrobras anunciou que promoverá reajustes médios de 4% para a gasolina e de 2% para o diesel nas refinarias com vigência a partir de hoje. Esse será o 6º aumento consecutivo do diesel no ano. Já o reajuste da gasolina acontece após uma redução registrada em julho passado, depois de 9 altas. Desde o início do ano, a gasolina já teve 24 reajustes, sendo que 11 foram aumentos e 13 deles reduções nos preços para as distribuidoras. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quarta-feira a pesquisa mensal de comércio referente ao mês de junho de 2020. A pesquisa produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país. No mês de junho, comparado com o mês de maio, o índice de volume de vendas do comércio varejista no Brasil teve alta de 8%. Em relação ao Maranhão, destaca-se que em junho de 2020 o índice de volume de vendas ficou na casa de 28,9%. Foi o 4º maior volume de vendas dentre as 27 unidades da federação. São 7h18. Agora a gente fala de segurança aqui no Bom Dia. Vamos falar sobre segurança, gente. Mais uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas. Essa quadrilha foi desarticulada. A Polícia Federal foi que fez essa operação. A operação aconteceu no Maranhão e em mais 5 estados brasileiros. Vamos ver. As equipes da Polícia Federal amanheceram o dia batendo na porta de 9 alvos que são investigados por tráfico internacional de drogas. Um deles, o número 2 da quadrilha, morava aqui em São Luís. Esta é a segunda fase da operação. Segundo as investigações, o homem que é baiano se mudou para a casa da namorada com o objetivo de despistar a polícia. Mesmo sem contato telefônico e redes sociais, ele continuava daqui do Maranhão, ajudando a comandar o grupo criminoso que tem em sua maioria integrantes da alta sociedade do estado da Bahia. Uma denúncia anônima relatou que indivíduos estariam fazendo o tráfico internacional de entorpecente para a Europa. Então, a partir dessa informação, conseguimos fazer a prisão de 10 pessoas em flagrante num período aí de quase um ano, em diversos aeroportos do país. Uma barraca de praia no município baiano de Lauro de Freitas era utilizada para seduzir as mulas, que eram chamadas de atletas. Cada entrega concluída que saía do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, era denominada de gol em um grupo de mensagens. Para cada 2 quilos de cocaína transportada para a Ásia e Europa, o grupo chegava a receber R$1 milhão. A gente conseguiu subir na cadeia hierárquica e identificou, além do chefe do núcleo de aliciamento da Bahia, mais 2 que estariam acima dele. Um baiano, residente no estado do Maranhão, e um paulista, que era o 01 da organização criminosa, que estava residindo em Aracaju, Sergipe. Além do Maranhão e do estado baiano, também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão no Pará, São Paulo, Sergipe e em Santa Catarina, onde também foram encontrados entorpecentes. Uma operação grande, Silva Alves, você que ainda há pouco apresentou aqui o Bandeirantoso, operação grande, considerável e importante. É importante porque, veja só que um dos principais líderes dessa quadrilha estava escondido aqui na cidade de São José de Ribamar, né, de onde, mesmo sem redes sociais, mesmo sem telefone, ele comandava, né, continuava comandando o envio de grandes quantidades de droga aí para a Europa e para a Ásia. Cada uma dessas mulas que no tráfico, essa é uma denominação comum, chamar as pessoas que acabam fazendo o carregamento, a entrega desse tipo de droga, eles utilizavam uma linguagem específica, chamavam essas pessoas de atleta, e cada quantidade enviada era considerado um gol, né, por parte dessa quadrilha. E isso, os lucros que eles aferiam também, lucros, não é, muito altos, aí davam R$20 mil
para que essas pessoas pudessem trabalhar a serviço do tráfico internacional. Silvão, vamos falar agora a respeito de mais um suspeito de participar da morte do publicitário Diogo Costa. Foi preso mais um? Exato. A polícia acabou conseguindo prender o Correia, como ele é conhecido. E o fato da prisão dele, Adalberto, ter ocorrido no momento em que ele estava pilotando uma moto roubada, reforça aquela hipótese de que essa quadrilha aí que matou o Diogo lá na avenida, ali na Lagoa da Jansen, é uma quadrilha que tinha grandes ramificações com roubo e furto de veículos, né? A prova está aí do carro, né, que é um veículo Fiat Argo, que foi utilizado no crime. Esse carro tinha sido tomado de assalto 3 dias antes de um motorista de aplicativo. E ele, mesmo sendo procurado, o Correia, ele estava numa moto roubada, que havia sido tomada de assalto. E ele foi levado para a delegacia de furtos e roubo de veículo, porque a superintendente de homicídio e proteção à pessoa fez um inquérito sobre o caso da morte do Diogo, que era sobrinho neto do ex-presidente José Sarney, e a delegacia de furtos e roubo de veículo está cuidando dessa outra parte, que é para entender a estrutura que essa quadrilha tinha. Para você ter uma ideia, já depois do crime, 3 dias depois do crime, eles já tinham vendido esse carro, que era um veículo clonado, passou por todas as barreiras e controle e foi parar lá no município lá de Santa Helena. Então, eles têm muito mais coisa a entregar. Eles que estão, no caso, faltava o Correia, que era o terceiro envolvido no caso dessa morte aí do Diogo, e automaticamente todos eles já com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Bom, vamos falar sobre uma tentativa de assalto que terminou com uma pessoa assassinada, infelizmente, no bairro do São Cristóvão, aqui na capital. Rua do Codozinho, no bairro do São Cristóvão. A polícia trabalha com essa possibilidade de um latrocínio. A vítima teria reagido ao se recusar a entregar o aparelho de telefone celular, e um dos indivíduos, eram cerca de 5 indivíduos num veículo Fiat Palio, um deles acabou atirando na cabeça da vítima. Há uma outra vertente também que não pode ser descartada, porque é começo de investigação, uma outra vertente que também leva para a linha de execução, que a polícia vai trabalhar agora no decorrer dessas investigações lá na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta a gente de segunda a sexta aqui na Difusora, cedinho, 6 da manhã, o Bandeira 2. Vamos mudar de assunto? As principais entidades empresariais do Maranhão lançam, daqui a pouquinho, o programa Avança Maranhão. A gente vai saber detalhes sobre esse programa. Quem tem esses detalhes é a Nice Ribeiro, que fala ao vivo, inclusive, lá do local do evento. Nice, bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Olha só, esse evento, na verdade, para reunir várias entidades empresariais para traçar estratégias também para a recuperação da economia, mas eu vou conversar melhor para entender, de fato, o que vai ser esse evento, o que vai ser esse projeto com o presidente da Federação das Indústrias, o Edilson Baldez. Edilson, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Maranhão. Primeiramente, como é que vai ser esse evento? Além da atividade presencial aqui, também vai ser transmitido pela internet para outras pessoas acompanharem, né? Mas, de fato, qual que é o objetivo dele? Bom dia. Esse é um trabalho de 5 entidades, que é a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, Federação do Comércio do Estado do Maranhão, SEBRAE, Federação da Agricultura do Maranhão, que vão juntos, e a Associação Comercial, desculpe, que nós vamos juntos orientar, nós vamos preparar as empresas para esse segundo momento pós-pandemia. Apesar de que a pandemia ainda não acabou, mas nós vamos nesse momento em que as empresas estão retomando suas atividades, então com todas as dificuldades de toda a ordem, desde da mão de obra preparada, desde da gestão em sua empresa, o aspecto psicológico dos próprios funcionários e do próprio empresário. Então, nós vamos avaliar em cada empresa a sua situação e vamos levar informações, vamos levar formação, vamos levar tecnologias, levar o banco para que possa negociar com eles as suas dívidas e também para que ele possa conseguir capital de giro. Então, todo esse trabalho que a empresa está precisando, que é a empresa comercial, que é a empresa industrial, que é a empresa agrícola, né? Nós vamos dar essa assistência, podendo chegar também até a comunidade em geral, dependendo da disponibilidade de recursos que nós vamos ter, porque esse trabalho é um trabalho que nós vamos fazer de maneira gratuita. Todos os serviços que nós vamos fazer, que começa hoje, a partir de seu lançamento,
até dezembro serão gratuitos, porque, como vocês sabem, todo o sistema S, ele trabalha cobrando uma pequena mensalidade, tá certo? É uma pequena taxa, mas dessa vez nós vamos fazer de maneira gratuita. Isso eu acho que é muito importante. Então nós vamos fazer o lançamento daqui a pouco, a partir das 9 horas, aqui. Presencialmente só vão estar os presidentes de entidades e as nossas unidades vão estar aqui já para demonstração, para que vocês da imprensa possam levar ao público o que vai acontecer, mostrar nossas unidades que a partir de 9 horas já vão sair daqui já para as empresas, já para iniciar os seus trabalhos presenciais para dar essa assistência que, como eu disse, vai até dezembro. Então vai ser feito esse lançamento e durante o dia e a partir de amanhã a coisa começa a rodar direto em todos os estados. Claro que nos estados, todos os municípios. Como nós temos um cronograma, tá certo? Então vamos começar por São Luís, mas depois nós vamos a Ceilândia, Imperatriz, Balsas, Caxias, Bacabal. Quer dizer, nós vamos rodar o estado aí para atender aquele que é o micro e pequeno empresário, aquele que atende a todos nós, aquele que, além de atender diretamente as empresas, atende a cada um de nós. Todos nós precisamos do micro e pequeno empresário. E, paralelamente, também nós vamos à procura daqueles informais para que eles possam se formalizar, para que eles possam se organizar, tá certo? Para este novo momento que nós vamos viver, que nem nós sabemos ainda direito como vai ficar, mas já se sabe que nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar organizados, nós precisamos estar linkados com o nosso ambiente, tá certo? Precisamos ser mais solidários. Então, todo esse tipo de coisa que a gente já sabe, que a gente vai precisar para esse segundo momento, nós estaremos preparados com todas essas entidades interligados, juntos, isso é muito importante, juntos, conversando, debatendo, para que a gente tenha um melhor momento depois dessa drástica situação que todos nós estamos vivendo. Certo. Na prática, para a gente entender, então, são essas unidades móveis que vão até os municípios para poder levar, então, esses esclarecimentos. Onde nós temos unidade fixa, nós temos, por exemplo, nós temos uma escola, como nós temos em Imperatriz, temos em Balsas, mas onde nós não temos, a unidade móvel supre isso. Nós vamos com a equipe na unidade móvel, tá certo? Que vão levar à empresa ou à comunidade, onde a gente estiver atendendo a esse serviço. Como nós já fazemos normalmente. Nós temos objetivos, nós temos metas definidas, tá certo? Ao longo do ano. Só que esse momento está diferente. Nós continuamos com nossas atividades normais e, além disso, nós vamos fazer como se fosse uma extra. É um reforço, tá certo? E vamos quadruplicar, quintuplicar as nossas atividades, porque nós angariamos recursos para isso, que não são recursos normais dentro do nosso orçamento. Nós vamos extrapolar tudo isso e temos certeza que vai dar certo, porque as próprias grandes empresas que nós estamos procurando, que vão fazer parte desse projeto, e eles, ao invés de ser beneficiados direto, eles vão contribuir, eles vão participar desse, para nós, que nós chamamos, um grande projeto, um projeto diferente que o Maranhão vai estar recebendo nesse período aí pós-pandemia. Tá certo, Edilson, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Então a gente reforça, a partir das 9 da manhã vai acontecer então o lançamento desse programa que vai até o final do ano para ajudar então essas empresas. Adalberto, é com você. Obrigado, Nício. Obrigado ao presidente da FIEMA também por nos atender a nossa reportagem. O lançamento vai acontecer daqui a pouco. Você vai ver ao longo dos nossos telejornais uma reportagem detalhando como é que vai funcionar esse programa. De parabéns às entidades empresariais por essa iniciativa. São 7 horas e mais 31 minutos e olha, em meio à pandemia, o Maranhão registrou uma alta no número de empresas abertas no mês passado. Foi isso mesmo. Os dados são da Juscema. A capital concentrou o maior número de novos empreendimentos. Gente que enxerga na crise uma oportunidade. Cássia resolveu apostar em um novo negócio em plena pandemia. Há pouco mais de um mês virou sócia em uma lanchonete. A experiência vem dando certo. Meu primo estava desempregado e ele já era acostumado a fazer diversos lanches para a família, lanches super gostosos por sinal. E então nós pensamos, por que não investir nesse mercado que está crescendo bastante agora na pandemia, fazer uma coisa que nós gostamos e ainda obter um retorno com isso.
E ela não foi a única a arriscar em meio à crise. De acordo com dados da Junta Comercial do Maranhão, no mês de julho, 4.139 empresas foram abertas no estado, um recorde na média histórica, a maior parte na capital São Luís, um crescimento de mais de 16% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com os indicadores da Juscema, o setor do comércio foi o que apresentou o maior crescimento, representando mais de 35% dos novos negócios. Entre as empresas que mais abriram nesse setor estão lojas de vestuário, alimentos, bebidas, cosméticos e de materiais de construção. O levantamento confirma ainda que os pequenos negócios representam a maioria das novas formalizações. Atualmente, o Maranhão tem mais de 126 mil microempreendedores individuais. O presidente da Junta Comercial explica que alguns fatores colaboraram para esses indicadores. Hoje, a Juscema é 100% digital, assegurando aos cidadãos ter todos os serviços de forma online. Ou seja, mesmo com o isolamento social imposto pela Covid-19, a Juscema não parou. Inclusive, registrou um aumento de produtividade. Hoje nós temos uma média de 3 horas para análise de processo dentro da Junta Comercial, dando assim mais segurança jurídica e mais rapidez àqueles que querem empreender no estado do Maranhão. São 7h34. O recado de hoje vai para os nossos amigos motoristas de aplicativo. Pessoal, chegou em São Luís o YetGo, exatamente, o aplicativo de mobilidade urbana com DNA brasileiro. A YetGo está chegando com tudo e com uma super vantagem. Você quer saber qual? Os motoristas cadastrados terão isenção de taxa. É isso mesmo, 100% do valor da corrida fica para você. Para se cadastrar é só baixar o aplicativo na Play Store e App Store. Informe seus dados, mantenha o aplicativo ligado e pronto, já pode começar a rodar. Recebemos a informação de que os números de downloads de usuários só estão crescendo. Então não perde tempo e faz logo o teu cadastro. Suporte ao motorista 011 93706 8651. Se for sair, saia de máscara e de YetGo. No próximo bloco, John Coutrin vem aí com os bastidores da política, isso mesmo, e mais. Pela primeira vez, o IBGE faz um levantamento dos hábitos de turismo da população brasileira. E vamos falar como é que as pessoas estão enfrentando aí os problemas causados pela pandemia na área emocional, por exemplo. Já, depois do intervalo, um instante só. São 7h38, de volta ao Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quinta-feira aqui pela TV Difusora. Estamos de volta agora para falar de saúde. Olha, crises de ansiedade, dores pelo corpo e aumento dos quadros depressivos são sinais mais evidentes dos efeitos colaterais da pandemia. Para tentar lidar com esses problemas, muita gente tem buscado auxílio em técnicas milenares e terapias diversas. Sobre o assunto, eu converso agora com a terapeuta Dalila Machado, que é especialista, inclusive, em microfisioterapia. Ela está com a gente aqui no Bom Dia ao Vivo para todo o estado. Dalila, um prazer tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Adalberto? Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pelo convite para falar desse assunto que eu tanto gosto e tanto acredito, né, que são as terapias integrativas. É possível perceber, Dalila, um aumento da procura, inclusive por essas terapias nesse período, e elas de fato podem auxiliar as pessoas em relação a esses impactos de situações diferentes, de lidar com o novo, por exemplo, que é o tema agora atual? Exatamente. O aumento, né, tem aumentado muito a procura para esse tipo de terapia, né? A gente está falando aqui muito nós viemos falar um pouco da microfisioterapia, mas é claro que a gente não deixa de falar de todas essas terapias integrativas, né, que integram corpo, mente, emoções, e as pessoas têm visto cada vez mais, né, que não basta só simplesmente tomar um medicamento para sanar essas dores, que muitas das vezes vêm por conta, né, nesse estado atual, vem por conta do medo.
desculpa. Não, tudo bem, ao vivo acontece mesmo. Mas essa busca, essa procura que você fala por essas terapias, a gente pode dizer hoje, inclusive, que a ciência já reconhece, de fato, técnicas milenares, enfim. Isso a gente tem hoje, por exemplo, o SUS, que é uma grande vantagem, oferecendo diversas dessas terapias complementares, não é, Dalila? Exatamente, o SUS já né, através desses estudos, né, que tem cada vez mais mostrado os benefícios dessas técnicas que trabalham com a energia vital. E aí as pessoas falam muito, mas a energia, né? O que é energia? A energia nada mais é do que a energia das células, né? Então, quando a gente fala de energia, não é que tenha algo por trás, assim, não é só falando de alma em si. Nós estamos falando também das células, né? A energia celular. Então, as pesquisas cada vez mais têm mostrado o benefício dessas práticas como a acupuntura, o reiki, né? Até mesmo a constelação familiar, enfim, várias dessas técnicas em benefício aí da saúde das pessoas, saúde física e emocional. Pensar a saúde de forma integral, né? Pensar de forma mais ampla. Você é especialista em microfisioterapia e assim, o nosso tempo é pequeno aqui. Resumidamente, como é que funciona a microfisioterapia e onde ela pode ser aplicada? Tá. A microfisioterapia é um método, né, um pouco novo ainda no Brasil. É um método que a gente trabalha com micropalpação para detectar alguns eventos que aconteceram na vida da pessoa, né, eventos físicos, emocionais, traumáticos, tóxicos também, e que interferem na vida da pessoa, tanto no aspecto físico, então pode ser, sei lá, uma dor de cabeça, dor no estômago, ou no aspecto emocional, a pessoa está com depressão, a pessoa está com crise de ansiedade. Então, nós vem para tratar isso de uma forma também integral. A gente chama essa técnica de uma técnica infraquântica, que você não vê exatamente o que está acontecendo, mas os benefícios podem ser sentidos a partir da primeira sessão. A gente tem mostrado reportagens aqui das pessoas lidando com essas incertezas. Ainda há pouco a gente mostrou, inclusive, um exemplo de professores, né, que não tem que se adaptar a esse momento. Essa coisa da aula à distância não é algo comum. Prender o aluno em sala de aula presencialmente é difícil, imagina a distância, né? É preciso que as pessoas estejam preparadas, ou seja, esses desafios não são apenas desafios de um tempo de pandemia, claro que agora são maiores, mas no dia a dia a gente precisa criar realmente uma certa resistência, saber lidar de forma inteligente com essas emoções é algo que é fundamental para que a gente tenha esse bem-estar, Dalila. Claro, né, e eu tenho falado muito, né, que isso tem que ser já falado e feito para as crianças, né, afinal de contas, somos adultos com uma criança sofrida. E todos esses medos, né, que nós, adultos, viemos trazendo, claro que tem a ver com a nossa infância, né? Então, quanto mais nós trabalhamos essa criança, né, a criança ou o adulto que tem uma criança sofrida por trás, mais a gente consegue, né, tratar o todo e gerar saúde e bem-estar para a população mundial. Nosso tempo já está se encerrando. Você é coach, inclusive, trabalha com outros terapeutas. Para cuidar dos outros é preciso se cuidar também? Fica esse alerta também para os profissionais dessa área da saúde, Dalila? Exatamente. Eu sempre falo que não adianta nós como terapeuta, ou enfim, nós como pessoas da área de saúde, tratar as pessoas se a gente estiver mal, né? Como que eu vou tratar uma pessoa, seja um médico, seja um fisioterapeuta, seja um psicólogo, se eu não me cuido primeiro? Então, eu falo de si, para depois cuidar do outro. E aí sim, a gente consegue cuidar do outro e ter muito mais sucesso no tratamento. Obrigado, Dalila Machado, pela entrevista aqui no Bom Dia. A gente conversou com a Dalila, que é especialista em microfisioterapia, esteve com a gente aqui nesse quadro de saúde. A gente teve um probleminha com a internet, mas acho que deu para perceber a importância da gente falar sobre esse tema aqui no nosso quadro Bem Viver. A gente fala de saúde de forma integral, né? Saúde no sentido mais abrangente. E cada vez mais, principalmente por conta até desse período de pandemia, a gente tem pessoas buscando várias formas de tratar e perceber a saúde de forma integral. E ainda bem que hoje a gente tem, inclusive, essas terapias complementares
oferecidas para a comunidade em geral pelo Sistema Único de Saúde, não só na rede privada, mas também no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Gente, por falar em qualidade de vida, em bem-estar, o SENAC está realizando a 3ª edição da Semana de Saúde e Bem-Estar, promovendo aí atividades voltadas para a importância da qualidade de vida nos aspectos físicos, emocionais e também sociais. Esse ano, por conta da pandemia, as ações ocorrem de forma online. Por enquanto, as salas estão assim, vazias, mas a disseminação do conteúdo não parou, apenas mudou o ambiente. Em 2 anos anteriores, a Semana da Saúde e Bem-Estar reunia pessoas em salas e auditórios. Agora, as aulas e palestras são feitas através das redes sociais. O tema deste ano fala da qualidade de vida em meio à pandemia. A live com vários temas voltados a esse cenário de pandemia foi uma solução para a gente fazer nossa ação, que já consta no nosso calendário, e atender a população com informações referentes a esses temas. As lives abordam sobre transtorno de ansiedade social, qualidade do sono, cuidados com a pele e também temas relacionados à área da beleza. Uma mudança que foi grande para muita gente, do ambiente físico para o ambiente virtual, principalmente na área da educação, onde as aulas presenciais foram cortadas há bastante tempo. É o caso da professora Jocilene. Ela já é cabeleireira há mais de 20 anos, há 8 anos da aula, e agora a primeira vez que deu aula online em um ambiente virtual, ao vivo. E aí, como que foi essa expectativa, esse momento para você de uma mudança assim tão radical na forma de conduzir esse ensino? Para mim foi impactante e emocionante. Só que a gente já estava se preparando, a gente já fazia de vez em quando remotamente alguns vídeos. A gente percebeu que a situação viria para o virtual, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? O que eu percebi? É um desafio e que para nós professores agora é o desbravar o digital. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira. Olha, foram testadas nesta quarta-feira, no caso ontem, as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais desse ano em todo o estado. Vamos ver a reportagem. São 18.863 urnas eletrônicas disponíveis para o pleito eleitoral no Maranhão. 2% delas passam por testes na estrutura física. Este evento do TSE já faz parte do calendário anual da Justiça Eleitoral e acontece em todo o país. Aqui, 2% das urnas estão sendo testadas exaustivamente, como se fosse uma eleição oficial. Vai ser uma semana completa de testes, entendeu? Exatamente para oferecer essa segurança, né? Oferecer segurança ao eleitor, aos candidatos, enfim, e à Justiça Eleitoral também, né? Para que ficarmos ciente, seguro de que não vai haver nenhum problema e de que as urnas também estão aptas, assim, a serem usadas nas eleições sem qualquer dificuldade, sem qualquer atrapalho. Os testes de procedimentos da eleição são feitos desde a carga, votação durante 8 horas seguidas, encerramento, impressão de boletim e transmissão de dados, entre outros. Qualquer problema identificado é colocado em relatório para solução. É justamente colocar essa urna numa situação de estresse, de esquentamento, igual ao dia da eleição, para que se possa detectar os possíveis problemas que elas possam vir a sofrer no dia da eleição. A gente fala de política agora com a presença de John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos falar do MDB, que vai realizar uma pesquisa qualitativa para definir aí quem vai ser o candidato aqui em São Luís? O MDB definiria, Adalberto. Nós pontuamos aqui durante toda a semana que o MDB definiria seu candidato até sábado. Esse foi o prazo que foi dado pelo próprio MDB, pelo próprio Roberto Costa, que é o vice-presidente do partido, que está coordenando aí essas articulações. Bom, isso não vai mais ocorrer. Primeiro, o prazo foi adiado para o dia 25 desse mês, né? Já alongaram, estenderam, expandiram esse prazo, porque ainda não houve entendimento de qual candidato o MDB apoiará aqui em São Luís. Ontem o Roberto Costa, o deputado Roberto Costa, vice-presidente do partido e o coordenador, né, eleitoral aí coordenador eleitoral do partido aqui nas eleições de São Luís e também do estado, ele se reuniu com a ex-governadora Rosana Sarney
e eles acharam por bem, né, ainda não bater o martelo. Essa definição ocorrerá primeiro, depois de uma pesquisa qualitativa, que é diferente de quantitativa, né? Quantitativa para medir as intenções de voto, por exemplo, qualitativa para medir, aí, por exemplo, o perfil de cada candidato, por exemplo, aquele que tem melhor visibilidade, projeção diante do eleitor, possibilidade de crescimento, então, que desperta maior confiança, e isso vai ser feito pelo MDB. Depois de encomendada essa pesquisa, outro ponto que eles colocam também para apoiar um candidato aqui em São Luís é que garanta a vaga de vice na chapa. O MDB quer, né, digamos assim, uma das prerrogativas para que o partido apoie um determinado pré-candidato aqui em São Luís, que ele garanta a vaga do vice na chapa. Isso por quê, Adalberto? Porque o MDB tem conversado com vários pré-candidatos. O MDB tem conversado, aí, por exemplo, com o próprio Neto Evangelista. O Neto Evangelista, além do Democratas, que é o partido dele, tem o PDT, tem o PSL e tem o PTB, para também disputar essa vice. Então, parece que não foi dada a garantia do MDB a vice para o Neto. Então, por isso, talvez um pouquinho mais de prazo. Tem o Eduardo Braga também, que está conversando bem, assim como o Neto está conversando bem também com o MDB. Só que o Braga também tem uma outra dificuldade, assim como o Neto. O Braga lá tem outros partidos, o próprio PL do Josimar pode apoiar o Braga também, que é a vice. Tem o PSD da Adilásio, né? Tem outros partidos ali, a própria igreja também pode também ocupar a vaga de vice de Eduardo Braga. Então o MDB está nessa, né? Conseguiu aí garantir um pré-candidato que aí ofereça, de fato, a vaga de vice. Por isso, vai estender o prazo para o dia 25 desse mês e também realizar uma pesquisa qualitativa. Portanto, Adalberto, não é mais nessa semana a definição. Ok. Ô John, no cenário nacional, ao lado do Alcolumbre e do Maia, o Bolsonaro diz respeitar o teto de gasto. Ele diz respeitar porque ele quis fazer um afago para o Guedes. O ministro da Economia, houve uma debandada essa semana de alguns membros da equipe econômica. Por quê? Porque, de um lado, alguns conselheiros do presidente Jair Bolsonaro defendem, né, que ele extrapole o teto de gasto, tendo em vista aí alguns programas, como o próprio Renda Brasil, que seria o novo Bolsa Família, e também aí fazer, né, concessões ao Centrão, tendo em vista que é ano eleitoral, e o presidente também pensando nas eleições dele daqui a 2 anos. E, de outro lado, tem aqui o próprio Guedes, que quer manter a política fiscal do governo rígida, não quer que se extrapole esse teto de gasto, né, e que se implante as medidas, né, a própria reforma administrativa e as privatizações que não avançaram. O Guedes, portanto, aí ensaiou até, né, uma possível saída, mas o presidente chamou ele, fez, digamos assim, acalmou por enquanto, mas a gente sabe que o desejo do presidente mesmo é que se gaste mais para implantar programas sociais e também realizar mais obras no país. A gente está aí, portanto, com esse desafio aí que é de todos nós, né? E há tempos já que o governo deixa de fazer o dever de casa também, isso é fato, né? Então agora com o Congresso aí, quem sabe a gente vai de fato ter nesse momento de pandemia, né, um reajuste também das contas públicas, enfim. John, obrigado pela participação aqui, até amanhã, hein? Obrigado, Adalberto, até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Você ligado com a gente nessa manhã de quinta-feira e que bom saber que você está com a gente aqui na capital, em vários bairros da cidade, chegando para o trabalho, muita gente nessa manhã e já ligando aqui no nosso Bom Dia para ficar bem informado. Vamos falar agora de esporte. Profissionais da imprensa e jogadores do Imperatriz passaram por testes ontem, testes rápidos da Covid-19. A medida faz parte aí dos protocolos para as partidas do Campeonato Brasileiro. Na Secretaria Municipal de Saúde, 22 profissionais, entre cronistas esportivos, narradores, comentaristas, cinegrafistas, repórteres, estavam prontos para realizar a testagem rápida para a Covid-19. A CBF determina que nós façamos os testes de Covid para que nós possamos ter acesso ao estádio. Embora nós não tenhamos o acesso na beira do campo com os nossos repórteres, mas teremos acesso às cabines de rádio e às arquibancadas, já que o estádio não tem nenhum torcedor. Enquanto isso, a expectativa de quem precisa saber se poderá entrar no estádio no próximo sábado para acompanhar lance a lance de Imperatriz e Jacuipense. No Campeonato Maranhense deu tudo certo, espero que agora, se Deus quiser, vai dar certo de novo e todo mundo vai estar apto a fazer o seu trabalho. A quarta-feira também foi movimentada para os jogadores do Imperatriz. Isso depois do susto lá em Campina Grande, na Paraíba, onde horas antes da partida, que seria de estreia na competição contra o 13, os jogadores receberam a notícia de que 12 deles, do grupo que viajou para o jogo,
testaram positivo para a Covid-19. Hoje foi dia de novos testes. Tanto dos atletas que eram positivos, quanto dos atletas que não eram positivos. E isso deve sair em 2 dias aí o resultado e a gente tem um balanço. A expectativa é que esses que testaram positivo venham a testar negativo agora, né? E quem sabe a gente tenhamos aí um elenco completo para encarar o time baiano sábado, que é a Jacuipense, caso a CBF não venha adiar a rodada para a gente. É situação realmente preocupante diante da Covid-19, essa situação do Imperatriz aí tanto que foi uma operação de emergência aí para a contratação de jogadores. A comissão técnica, tinha um membro da comissão técnica também que fez o exame e deu positivo para a Covid. É uma preocupação grande de vários clubes brasileiros. A gente já teve partidas do Campeonato Brasileiro que foram suspensas, o jogo começou e aí o juiz recebeu informação de que tinham jogadores que deram positivo para a Covid e suspenderam a partida. Quer dizer, é um tempo realmente diferenciado. A imprensa também está se adaptando a esse momento. Nas partidas de futebol, por exemplo, do Campeonato Maranhense, a gente não desce mais para fazer as entrevistas de campo, mas o repórter fica apenas no estádio, aquele que fez o teste, na equipe toda tem que fazer o teste da Covid, e aí fica, portanto, impedido de fazer as entrevistas com os jogadores. É um tempo de adaptação para todo mundo, existe um protocolo da CBF, tem um protocolo da Federação Maranhense de Futebol também que precisa ser seguido, os cronistas esportivos estão se adaptando a esse momento também, faz parte do processo, né? Faz parte desse momento diferenciado que estamos vivendo, portanto, a seguir esses protocolos. O Campeonato Maranhense vai prosseguir, você sabe que Sampaio e Motos já estão lá na fase final, aguardando aí a definição das equipes que vão pegar já na fase seguinte do Campeonato Estadual. A gente vai acompanhar e trazer informação para você. E no Campeonato Brasileiro, portanto, Imperatriz no primeiro jogo teve adiada a sua partida e aí a Imperatriz teve adiada a sua partida pelo Campeonato Brasileiro, né? E agora se prepara para o segundo jogo pelo Campeonato Nacional. Sampaio perdeu as 2 primeiras que disputou, as 2 primeiras partidas, 2 derrotas para o Tricolor, que tem tempo ainda, claro, para se recuperar. Bom Dia Maranhão termina por aqui. A gente ia falar de uma pesquisa sobre turismo. Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto que é extremamente importante, sobre os hábitos. Pela primeira vez o PNAD fez um levantamento dos hábitos dos brasileiros em relação ao turismo. No Maranhão, tivemos aí entre os 9 estados que menos viajam, né, se deslocam. A questão financeira pesa muito ainda e na hora que viaja, onde é que as pessoas ficam hospedadas? Em geral, o maranhense fica hospedado na casa de parentes ou amigos. A gente vai detalhar numa reportagem esse assunto. Bom Dia fica por aqui. Acompanhe outras notícias do nosso portal MA10. Para encerrar, imagens inspiradoras da Avenida Beira-Mar para você que nos acompanha nesse instante. Aí está, é com essas imagens que a gente encerra o nosso Bom Dia nessa manhã, prometendo voltar amanhã, hein? 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2, a gente vai estar de volta aqui com muita informação para você. Tempo meio, o sol está brilhando na ilha, mas com algumas nuvens aí, a possibilidade, inclusive, de chuva isolada na capital nessa manhã de quinta-feira. Tchau, tchau, até amanhã, pessoal.